Olá, crianças, tudo bem? Faça suas tarefas com capricho. Quero ver seu sucesso. Plano de estudo tutorado. Hoje vamos a dois componentes curriculares: Ciências, na página 52, e Geografia, página 71, semana 2. Em Ciências, o tema Efeitos da luz nos materiais. Em Geografia, paisagens naturais e antrópicas em transformação. Efeitos da luz nos materiais. Então, nós sabemos que a luz é uma forma de energia que nos permite enxergar tudo que está à nossa volta. Se não houver luz, não enxergaremos nada. E ela pode ser produzida, por diversas fontes. E a principal delas é o sol. Mas temos também a lâmpada, o fogo. E sabemos que a luz, ela tem uma velocidade muito grande. Ela pode viajar a 300 mil quilômetros por segundo. E se ela for passar por um objeto, um objeto transparente, ela vai passar tranquilamente e a gente pode enxergar através do objeto, como é o caso aqui, do aquário. Esse aquário, ele é um objeto transparente, portanto, a luz nos permite ver dentro dele, através dele, né? E já o objeto translúcido, a luz irá passar, mas ela não vai permitir que a gente tenha uma imagem nítida, né? Uma imagem bastante nítida, como é o caso aqui da cortina. Olha aqui a luz. A gente pode até ver lá depois da cortina, mas não nitidamente. E temos também o objeto opaco, né? Onde a luz não irá passar, onde não conseguiremos enxergar nada além do próprio objeto, que é o caso aqui das caixas. Olha, quem está vendo lá dentro da caixa não pode enxergar nada. Por quê? Porque a luz não passa por entre esse objeto, né? Por entre a caixa de papelão. Então vamos à questão 1. Observando a imagem acima, podemos perceber que os objetos transparentes, como o caso do aquário, permitem a passagem da luz. Por isso conseguimos enxergar através deles. Quais outros objetos do nosso cotidiano permitem a total passagem da luz produzindo o mesmo efeito? Então, que outros objetos nós temos, né? Nós conhecemos objetos transparentes que pode permitir a passagem da luz. Questão 2. Também aprendemos que objetos opacos não permitem a passagem da luz, como é o caso aqui das caixas de papelão. E por isso não enxergamos através deles. Quais outros objetos do nosso cotidiano não permitem a passagem da luz produzindo o mesmo efeito? Escrevam aí. Questão 3. Analise as duas colunas e as relacione. Vamos aqui para a gente estar relacionando. O vidro de um porta-retrato. Ele é um objeto transparente, onde enxergamos a imagem perfeita. É um objeto translúcido, onde não vemos a imagem com nitidez. Um objeto opaco, onde não vemos a imagem. Coloque o numeral. Porta da geladeira, vidro da vitrine de uma loja, sacola plástica, a parede da nossa casa, a nuvem. Paisagens em transformação. Sabemos que as transformações que ocorrem em uma paisagem, elas são causadas pelas ações do ser humano
e podem ser causadas também pela própria natureza. A superfície terrestre apresenta diferentes paisagens, resultantes de processos naturais, e esses processos acontecem de forma lenta. Por isso, é difícil perceber as mudanças que elas provocam na paisagem. Assim como o desgaste das rochas, que é um processo bem lento, o que pode ser causado pela ação do vento ou pela água. Algumas mudanças na paisagem podem ocorrer de forma rápida. Essas mudanças são causadas por fenômenos da natureza como ventos, chuva forte, deslizamento de terras, entre outros. Nesse caso, a paisagem passa por grandes transformações em pouco tempo. Vamos, questão 1. Observe a imagem a seguir. Temos duas imagens. As duas imagens são da cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. A segunda imagem mostra depois do grave acidente que ocorreu em janeiro de 2019. A primeira imagem é do mesmo local antes do acidente. Então, que acidente foi esse? Foi o rompimento de uma barragem. E esse rompimento foi o maior acidente de trabalho no Brasil em questão de perdas de vidas humanas. E foi o segundo maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país. Foi uma grande catástrofe. Causou mais de 200 mortes de pessoas, muitos animais, destruiu uma grande área do meio ambiente, destruindo a sua lama, ia destruindo tudo, arrastando animais, árvores, casas, pessoas. Vamos para a questão A. Como era a imagem antes do acidente? As casas, uma área arborizada, provavelmente com muitos animais. E como que ficou essa área depois do acidente? Foi derrubado, as casas. Esse rompimento foi deixando uma lama na área, foi arrastando coisas, arrastando as árvores, casas, animais. Questão B. Na sua opinião, o que pode ser feito para recuperar a área prejudicada? Então pensa, o que pode ser feito para melhorar aqui, para recuperar essa parte prejudicada? Questão 2. Coloque V para verdadeiro e F para falso nas alternativas abaixo. Primeira alternativa: a superfície terrestre, ou seja, a superfície da Terra, só tem um tipo de paisagem. O que foi falado sobre paisagem? Há só um tipo de paisagem? Acho que nós falamos na paisagem natural, a paisagem antrópica. O que vocês acham? V ou F? Próxima. É difícil perceber as mudanças que processos naturais provocam na paisagem. Será que é difícil perceber as mudanças que a própria natureza provoca? O processo de desgaste das rochas é super rápido e não prejudica a paisagem. Será que não prejudica em nada o desgaste das rochas? E é bem rápido? V ou F? A ação do vento pode causar o desgaste das rochas. V ou F? 3. Conforme o que foi visto nessa aula, procure em jornais e revistas
imagens de paisagens modificadas pela ação da natureza e cole no espaço abaixo. É, então, minha gente, nós vamos procurar imagens de paisagens que foram modificadas pelas ações da natureza, não por ações do homem, e colar aqui no espaço abaixo. Então, até a próxima aula. Um excelente final de semana, bom descanso.